Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui, pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, eu, como todas as pessoas aqui dessa cidade, né, estamos muito preocupados e decepcionados com a gestão que está sendo feita dos nossos recursos hídricos, da nossa água. É claro que, quando a gente sobe aqui, a gente sobe representando as pessoas que nos procuram diariamente, né, e que relatam toda a sua dor, porque tem idoso em casa e não consegue dar banho, porque tem criança, bebê em casa e não consegue dar banho, porque não consegue lavar uma louça, não consegue tomar um banho, não consegue fazer a limpeza da sua casa, não tem água nem para dar para uma criança que está fora da escola nesse momento, num momento difícil de pandemia, que já é difícil manter a criança dentro de casa, quanto mais criança em casa passando necessidade, que nem água agora é possível oferecer. E aí a gente vê as filas nas portas dos estabelecimentos que conseguem oferecer um pouco de água daquilo que tem, as pessoas que vão durante a noite e madrugada com galões buscar para poder servir a quem está dentro de casa. Sem falar das empresas, que tem hora que tem que fechar, porque não tem como manter o estabelecimento funcionando sem a água. E aí chega a água fora da programação do rodízio que foi divulgado. E a água não sobe na caixa, porque chega sem pressão. E aí toda aquela expectativa de que vai ter a água naquele dia, não tem. Então, olha, já passou da hora. Eu juro para vocês, algo, se tem algo que me revolta, é dizer que aqui em Bauru falta água. Nós tivemos aqui, presidente, numa primeira legislatura, né, que começou em 2009 e foi a 2012. Nós vivemos exatamente o mesmo problema. Era um absurdo o que faltava de água. Eu fui candidata a prefeita em 2012. Eu só falei da água. Era memes, eu era a rainha das águas, Iemanjá, e não sei o quê, porque tinha água em tudo o que eu falava. Era no jingle, era na propaganda, era no plano de governo, era nas discussões, sempre falando da água. Mas nós tínhamos naquela época um prefeito ambientalista, que foi reeleito com 82% dos votos, de tão bom que ele era. Que para meio ambiente não fez nada, porque a gente pode falar de saneamento aqui. Saneamento, água, esgoto, lixo, limpeza pública, porque agora a limpeza pública faz parte do saneamento básico. O marco legal do saneamento, que foi aprovado agora em julho, coloca também a limpeza pública. E eu, presidente, prestei bem atenção no marco legal. Esses últimos dias, essa questão da água chamou tanta atenção que eu fui buscar entender algumas situações que estavam intimamente ligadas. Água, esgoto, lixo. O que estava sendo discutido lá em Brasília e que vai ter impacto aqui no nosso município. E algumas situações que vieram chamando a atenção nos últimos meses aqui e que eu quero compartilhar com os senhores. Tá? Saneamento básico, o novo marco legal do saneamento básico, uma lei extremamente importante que todos nós devemos nos debruçar. Lembra, Thelma, quando nós começamos no início dessa legislatura, tendo que estudar as leis ambientais, nós nos debruçamos em tudo que era legislação ambiental, porque a discussão era o quê? As APAs, a alteração no plano diretor. Nós tínhamos que conhecer com profundidade para saber do que nós estávamos falando. As nossas APAs são meio ambiente e são saneamento. Sabe por quê? As nossas APAs protegem os nossos recursos hídricos. Toda vez que a gente fala em saneamento, a gente fala de meio ambiente. Não tem como fugir.
E aí, quando a gente se debruça no marco legal, algumas coisas chamam a atenção e é importante que a gente faça uma discussão muito séria aqui a respeito disso. A partir do marco legal, a universalização dos serviços sanitários de água, esgoto, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. E viabiliza a injeção de investimentos privados nos serviços de saneamento. E aí eu vou chamar a atenção para uma situação aqui. A ANA, Agência Nacional de Águas, ela passa a elaborar novas normas de regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Ela passa a regular. Tá? E aí considera uma série de situações, né? Inclusive a questão do desenvolvimento urbano e regional, o combate à pobreza, né? E a seleção competitiva do prestador de serviço. Estou chamando a atenção para algumas situações que eu destaquei aqui do que eu li. Agora eu vou dizer uma coisa, o desafio, a oportunidade e a ameaça que nós temos hoje aqui é que prevê o sistema de saneamento com prestação de serviço regionalizada para abranger mais de um município. Está na lei. Esse serviço pode ser estruturado por regiões metropolitanas, por unidades regionais, instituídas pelos estados e constituídas por municípios não necessariamente limítrofes, e por blocos de referência criados pelos municípios de forma voluntária para a gestão associada dos serviços. Já vou chegar onde eu quero, né? Com essas mudanças, as empresas não poderão fornecer serviço apenas aos municípios de interesse delas, que geram lucro e vai permitir que os municípios têm menos capacidade técnica e financeira sejam atendidos. Ok. O nosso dá lucro, o vizinho não dá, nós vamos juntar tudo e a conta fica para todo mundo igual, certo? Por que eu estou falando disso, gente? Por mais que a gente fique aqui focado na água, como é que nós vamos resolver a água e tudo mais, nós estamos falando de saneamento. E a gente precisa começar a entender que quando a gente fala de saneamento, a gente fala da água, que na nossa cidade só deixa a desejar todos os anos, né? A gente tem, e aqui agora eu vou representar as pessoas que me procuram, né? A gente tem sucessivos prefeitos ambientalistas, 12 anos de prefeitos ambientalistas, que transformaram a cidade numa floresta de precatórios, milionários, de milhões, é 34, é 14 e assim por diante, que não perfuram poço, né? Que não preservam as nascentes e margens do Batalha, né? Que não constroem reservatórios, que não resolvem problema de desperdício, não reformam a estação de tratamento de água, a ETA, não investem em novo ponto de captação de água do Batalha. E esses foram os nossos 12 últimos anos, tá? E eu falo isso com propriedade porque em 2012, quando eu fui candidata a prefeita, porque é só prefeito que resolve o problema de água, viu, gente? Não é vereador. Quem quer dizer que vereador não serve para nada porque não está resolvendo o problema da água, é porque não sabe o que faz vereador e o que faz prefeito. Em 2012, quando eu quis ser prefeita, e eu falei muito da água, eu me lembro perfeitamente que eu dizia o seguinte: o prefeito Rodrigo Agostinho levou 3 anos e meio para construir um poço em Bauru. Um poço. 3 anos e meio, construiu na época da campanha eleitoral. E agora esse aí vai fazer o quê? A mesma coisa? Vai querer dizer que está oferecendo serviços, soluções na época da campanha eleitoral? Olha, gente, o povo não é tonto, mas o povo precisa entender de quem é a responsabilidade. De quem é? Não é do presidente Duda, é do prefeito. Ou faz a discussão certa ou nós vamos ter problema. Por que eu estou falando de tudo isso daqui do marco legal? Porque nós tivemos uma audiência aqui, presidente, que eu chamei agora, há pouco
poucos dias, depois de 2 tentativas que não aconteceram, do lixo, que também é saneamento. E foi colocado na audiência que o lixo será tarifado em pelo menos R$20 para pessoas, a partir da leitura do hidrômetro da água. Então, quando a gente fala que vai ter uma regulação para todos os serviços de saneamento e que estão querendo ler água e a gente paga água, esgoto e lixo, nós estamos falando de algo que é para se preocupar e porque é regional. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado.